A vida traz consigo algumas dificuldades para vivê-la. E muitas vezes essas dificuldades são tão grandes que a gente pensa, até se a vida vale a pena. Qual é o sentido de tudo isso? E muita gente é tomado por um sentimento de tristeza, de amargura, de depressão, de sofrimento interior, e alguns até desejam encerrar a própria vida. Mas nessa noite, o nosso objetivo é dizer para você que a vida vale sim a pena, que existem saídas para você. Existem saídas humanas, existem pessoas com as quais você pode dialogar, familiares, amigos, pessoas que podem te aconselhar para viver melhor. Existem profissionais da área da saúde que também podem ajudar você. Mas o nosso foco nessa noite é dizer que acima destas ajudas humanas existe uma ajuda espiritual para você. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer cuidar de você, que quer abençoar você. E às vezes a gente fica tão turbado, a gente fica tão preocupado, a gente fica com um sentimento tão abafado dentro de si, que nós não nos lembramos disso. E nessa noite eu quero meditar com você sobre esse Deus que criou a vida e deseja abençoar a cada um de nós. Quantos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 17, podem dizer amém? Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar. Eu vou ler a partir do versículo 22, que diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de cultos que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois é esse que vocês adoram sem conhecer, precisamente aquele que lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos a geração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Esse texto que acabamos de ler faz parte de um sermão, de uma mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Eu me arrisco a dizer que talvez tenha sido a mensagem mais bonita que registraram do apóstolo Paulo. E Paulo não estava vivendo exatamente um grande momento na sua vida. Ele havia pregado numa cidade próxima, chamada Tessalônica, e ali a sua mensagem não foi bem recebida, e ele teve que sair meio que fugido da Tessalônica, deixando para trás dois amigos, que era Timóteo e Silas.
E ele vai esperá-los ali na cidade de Atenas. E enquanto eles chegam, ele começa a observar como era a vida naquela cidade, como aquelas pessoas viviam, como aquelas pessoas se relacionavam, como aquelas pessoas viam a vida. E a cidade de que estamos falando é a cidade de Atenas, a capital da Grécia, uma das cidades mais importantes da história. E Paulo começou a observar que aquela cidade era uma cidade de uma movimentação muito grande, próximo a um porto, o comércio, muito estendido, muito vibrante. Era também uma cidade muito religiosa. A história diz que havia mais templos e altares na cidade de Atenas que somados todos os demais da Grécia. Aquela era uma cidade onde as pessoas buscavam praticar a religião de uma maneira contínua, de uma maneira bastante dedicada. Mas Atenas era também um local de muita cultura, de muito conhecimento. A gente costuma dizer que Atenas era o berço, foi o berço de onde nasceu o que hoje nós chamamos de cultura ocidental, desse lado de cá do mundo onde nós vivemos. E eu olho para a cidade de Atenas, e olho para a vida de hoje, e consigo encontrar algumas semelhanças. O mundo hoje é um mundo conectado. As pessoas estão em contato com outras pessoas no mundo inteiro. Imagina que se algum dos irmãos fizer um artesanato aqui e colocá-lo em um portal da internet, em uma plataforma de vendas da internet, ele pode ser vendido para uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Já imaginaram isso há 30, 40 anos atrás? Seria uma loucura. Mas hoje a comunicação entre as pessoas e os países tornaram o mundo parece que uma aldeia bem pequena. Nós vivemos também num tempo de muita religiosidade. É importante entender que o termo religiosidade, ele é muito amplo e ele abarca, ele alcança qualquer prática que alguém considere religiosa. E as pessoas estão vivendo um período que às vezes eles praticam uma religião, mas não conhecem a um Deus exatamente. Existe um autor americano chamado Sam Harris, e ele escreveu um livro chamado A Morte da Fé. E ele ensina que as pessoas, independente da sua prática religiosa, independente da fé que professam, podem ter o mesmo tipo de experiência espiritual. Então nós vivemos num mundo onde a prática religiosa se tornou corriqueira. E nós vivemos num mundo onde a cultura está o tempo inteiro diante de nós. Expressões culturais, conhecimento, o tempo todo está diante de nós. Assim como em Atenas. E um dos fatores mais importantes da cultura que se praticava em Atenas era a filosofia. E o que é filosofia? É a busca de entender o mundo que nós vivemos, é a busca de um sentido para a vida. Então Paulo começou a observar que aquelas pessoas estudavam completamente, procuravam entender qual era o sentido da vida, buscavam um sentido para as suas próprias vidas. E então Paulo começa a falar com eles qual era o verdadeiro sentido da vida. A
A primeira coisa que Paulo ensina aos atenienses é que o conhecimento por si só, ou a busca do conhecimento por si só, não dá sentido à vida. Os atenienses eram extremamente ligados à filosofia. Havia ali escolas de filosofia. Aliás, a Grécia era muito ligada a isso. E então eles buscavam o conhecimento constantemente, buscando compreender, buscando estudar. E eles ocupavam todo o seu tempo debatendo, discorrendo sobre os seus aprendizados. E aquilo se tornou também um motivo de uma certa vaidade, em que eles se reuniam naquele lugar chamado Areópago, como se fosse uma grande praça, e eles ficavam debatendo o nível de conhecimento de um e de outro. E às vezes esse conhecimento elevado era até um argumento para desprezar algumas pessoas. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que eles olhavam para Paulo, falando sobre o evangelho, sobre a ressurreição, e uns diziam: esse homem deve ser um paroleiro que está por aí. O que era um paroleiro? Um paroleiro era uma pessoa completamente desprezível, uma pessoa que não estava aos olhos dos atenienses no nível deles. E hoje nós vivemos no século do conhecimento e da informação. Quem tem 50 anos ou um pouco mais, ou talvez um pouco menos, se lembra que na nossa infância e adolescência, quando uma família formava um filho no colegial ou no ginasial, né? O que seria algo como o 9º ano da escola hoje, meu Deus do céu, era uma coisa absurda. Era considerado estudado. Um advogado, um médico, né? A gente olhava para eles como se eles fossem pessoas completamente inalcançáveis. E hoje nós estudamos, fazemos o colegial, fazemos, né, o ensino médio, vamos para a faculdade, a gente sai da faculdade e descobre que nós ainda não estamos prontos, e aí a gente fica ali mais 3, 4 anos fazendo uma pós-graduação, depois a gente procura outros cursos, defende teses, tudo em busca de quê? De conhecimento. Alguns até se perdem da fé nessa busca de conhecimento. Isso não quer dizer que não se deve buscar conhecimento, mas é preciso entender que o conhecimento por si só não dá sentido à vida. Não nos faz compreender completamente a vida. Outra coisa que Paulo nos ensina é que a religião por si só não dá sentido à vida. A cidade de Atenas, como há pouco disse, era a cidade mais religiosa daquela época. Havia uma expressão que as demais cidades usavam para falar de Atenas, e eles diziam: Atenas é a cidade de um templo para cada homem. Então a prática religiosa ali era contínua, mas Paulo, andando no meio da cidade, ele viu que havia ali um altar dedicado ao Deus desconhecido. Chega a ser uma boa contradição, uma cidade que buscava tanto conhecimento, saber que havia um Deus que eles não puderam conhecer ainda. Estava além deles, e o apóstolo Paulo mostra a eles que era esse Deus, que a eles era desconhecido, que Paulo estava oferecendo a eles. E então, depois de tudo isso, a pergunta que nos vem é: pastor, Paulo falou a eles qual é o sentido da vida? Sim. Observe o versículo 17. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas.
Paulo está mostrando a eles que a vida era muito mais do que o funcionamento do seu organismo, que o funcionamento sincrônico, tão profundo, tão incompreensível do nosso corpo, que a vida era mais do que o funcionamento do corpo, que a vida era algo que vinha de fora, que foi dada por um Deus que estava além deles, por um Deus que transcendia, por um Deus que ultrapassava todos os limites deles, mas era também um Deus que queria se revelar a eles. Talvez você que está aqui, ou até alguém que nos acompanhe através de mensagens, não só minha, mas de outras pessoas nas redes sociais, mensagem religiosa. Sabe o que nós queremos dizer para você? É que a vida de que nós falamos não é simplesmente essa vida física. Existe uma vida muito maior, e essa vida, tanto do corpo físico quanto espiritual, é dada por Deus, aquele que criou todas as coisas, todos os seres, um Deus todo-poderoso. E esse Deus, Ele está tão além de nós, que Ele não precisa de nada. Era muito comum na cultura religiosa grega as pessoas oferecerem aos deuses alguma coisa que eles imaginavam que esse Deus poderia gostar. Então eles levavam uma comida especial que eles preparavam para ofertar a esse Deus, ou eles levavam uma bebida especial, uma oferta de coisa comestível para esse Deus. E Paulo diz assim: o Deus que eu estou mostrando a vocês, Ele é tão além de nós, que não há nada que nós possamos fazer que Ele necessite. Pelo contrário, é Ele que nos dá a vida, não é Ele que depende de nós, é nós que dependemos dele. Não é nós que fazemos algo para que ele se sinta agradado, pelo contrário, é ele quem nos dá tudo, a respiração e tudo mais, é ele que nos dá. Paulo ensina a eles que a vida humana foi dada por esse Deus, e esse Deus não deu a vida e foi embora, como algumas pessoas pensam. Tem muita gente que imagina que Deus criou o mundo, criou Adão, criou Eva. Algo acontece porque Deus permitiu ou diretamente realizou. O texto diz aqui que Ele criou o homem, Ele criou as nações, Ele estabeleceu o desenvolvimento dessas nações, Ele as colocou onde Ele bem entendeu que elas deveriam ficar. Sabe o que é isso? Poder que homem algum pode ter. A outra coisa que Paulo ensina a respeito do sentido da vida é que o sentido da vida está em compreender a nossa dependência de Deus. O que é depender de alguém? É precisar de algo que essa pessoa tem e nos vai conceder. Lá no versículo 28, ele diz assim: porque nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Queridos, os rios, por maiores que sejam, dependem de uma nascente. Olha o tamanho desse rio Doce, e nem de longe é dos maiores que temos no país. E eles correm majestosamente, de vez em quando até nos assustam, mas eles dependem de uma nascente para que eles existam. Os raios do sol que nos aquecem, naturalmente dependem do sol. Há uma dependência. Então, os raios nos aquecem porque eles recebem o calor do sol. Os rios correm porque eles recebem a água de uma fonte. E nós dependemos da divina providência para existir. Esse ar que a gente respira,
tão repetidamente que às vezes a gente nem põe sentido no quanto isso é impressionante. A gente respira, a gente inspira o ar para dentro do nosso corpo e expira os gases que passam purificando o nosso corpo. É um movimento contínuo que inicia lá no início da vida, concepção, nascimento, e nos acompanha durante toda a vida, porque nele vivemos, nós dependemos dele para que nós vivamos. O salmista no Salmo 104, no versículo 27, ele diz assim: todos dependem de ti para que tenham alimentos. Quando o Senhor lhes oferece o alimento, eles recolhem e se sustentam. Quando o Senhor abre a sua mão, todas as criaturas são abençoadas e se satisfazem. Se o Senhor esconde o seu rosto deles, eles ficam desorientados. Se o Senhor lhes tira a respiração, logo morrem. Dependência. Você vai começar a sentir você vai começar a perceber algum sentido da vida quando você perceber que você depende de Deus. Você depende dele. Tem muita gente imaginando que para que a nossa vida acabe, Deus precisa fazer alguma coisa extraordinária. Não. Basta que ele suspenda a sua providência. É como se fosse uma torneira. Basta que ele feche. É como se fosse o apagador de lâmpadas que ali está. Tudo está claro, está vivo, está bonito. Basta que alguém vá ali e aperte aquele interruptor. Porque a luz que está aqui depende, no primeiro momento, dele. A nossa vida depende de Deus. Coloque o seu coração nele. Você existe porque ele te dá a vida. A Bíblia diz que nós também por ele nos movemos. E essa expressão mover, ela é muito maior, ela é muito mais ampla do que uma movimentação daqui para minha casa ou coisa desse jeito. Essa expressão mover aqui fala não só da movimentação do nosso corpo, mas da maneira que os homens movem o mundo. O ser humano, ele tem a capacidade dada por Deus de mover o mundo, de fazer o mundo ser transformado a cada dia. Isso é tão impressionante que o salmista Davi, no Salmo 8, ele diz assim: quem é o homem para que o Senhor o visite? Ou seja, nós somos tão pequenos, mas mesmo assim o Senhor o fez os homens pouco menores do que os anjos, e fez com que eles tivessem domínio sobre todas as coisas. Nele nós vivemos, por ele nós existimos. Tudo que o homem criou, tudo que o homem modificou, tudo que o homem trabalhou, tudo que o homem criou, ele jamais faria sem a centelha divina que Deus colocou dentro dele. Sabe uma coisa muito interessante? É que eu vejo as pessoas tão soberbas, dizendo eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Deus não der licença, a gente não levanta o dedo como eu acabei de fazer aqui. Porque nele nós vivemos, por ele nós nos movemos e nele existimos. Fica muito parecido que Paulo está falando de uma coisa só. Mas quando Paulo diz assim, nele nós existimos, ele está dizendo que o ser humano é muito mais do que um corpo que se move. Que o ser humano é um ser plenamente capaz de si mesmo, de compreender a sua existência.
Por isso que nós temos essa vida vibrante, esse sentimento de que temos capacidade de fazer. O ser humano, ele recebeu de Deus a capacidade de existência, de dominar o mundo onde ele existe, de apreciar as demais obras humanas, de apreciar as obras de Deus. O ser humano tem o maior privilégio que alguém pode ter: conhecer a Deus. Então, qual é o sentido da vida? O sentido da vida está também em conhecer esse Deus tão poderoso que nos deu a vida. E finalmente, o sentido da vida está em relacionar-se com esse Deus, em conviver com esse Deus, em falar com Ele, em ouvir a sua voz, em compreender o que Ele deseja de nós. E quando o apóstolo vai falar disso, olha o que ele diz: assim, visto que somos a descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou feito de pedra pela imaginação dos homens. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito destas coisas, mas agora Ele ordena a todo mundo que se arrependam, porque também determinou um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Deus quer ter um relacionamento conosco. Sabe o que Paulo está dizendo? Esse Deus tão grande, esse Deus que dá sentido à vida, Ele é tão além de nós, que Ele não cabe na nossa imaginação. Ninguém pode desenhar a Deus, ninguém pode fazer uma estátua de Deus. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e a glória foi tão grande, e ele não falava com ele cara a cara. Mas quando Moisés desceu do monte, o povo de Israel pediu: Moisés, põe um lenço no rosto, porque está brilhando tanto que nós não podemos olhar para você. Sabe o que é isso? A glória de Deus é muito maior do que a nossa imaginação pode imaginar. A glória de Deus é muito maior do que a nossa mente pode em algum momento desenhar. Mas um ser tão grande, tão bondoso, nos amou a ponto de vir a nós. A maioria das religiões do mundo oferecem um meio para nós irmos a Deus, ou ao Deus que eles pregam. Se você fizer isto, você vai conseguir chegar a Deus. Se você fizer dessa maneira, você vai conseguir chegar a Deus. Sabe o que as Escrituras nos ensinam? Que nós jamais poderíamos chegar a Deus. Então, Ele, por seu grande amor, veio. Ele caminhou em nossa direção. Ele caminhou na sua direção. Ele enviou o seu Filho Jesus. Ele encarnou-se. Ele se tornou carne e tolerou esta vida que às vezes é tão difícil, tolerou todo o sofrimento para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. E esse Deus tão grande vai nos julgar. E aqui entra uma coisa que é muito comum na mente das pessoas: a ideia de que Deus quer nos julgar porque Ele é vingativo, porque Ele tem vontade de oprimir alguém. E na verdade não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus vai nos julgar, ela está dizendo que Deus não nos trata como robôs. Não. Deus não nos trata como animais. Aliás, nós temos alguns advogados aqui. Vocês já viram algum animal ser julgado? Não. Por quê? Porque ele não tem capacidade de compreender. Então, se o meu cão morder alguém, quem é responsável sou eu e não ele, porque ele não tem capacidade de compreensão. Agora, eu sim, eu sou responsável. Então, quando a Bíblia diz assim: o Senhor marcou um dia em que Ele há de julgar os homens, Ele está dizendo: Deus
trata o homem entendendo que ele é um ser responsável, um ser capaz, um ser consciente, um ser que, ouvindo a sua palavra, vendo a sua revelação através daquilo que ele criou, recebendo os meios da graça manifestados pelo Espírito Santo, ele tem plena capacidade de conhecer a Deus. E então ele tem também a responsabilidade de decidir se ele quer servir a Deus ou não. E talvez ainda tem gente pensando que se ele disser assim, eu não vou servir a Deus, Deus vai mandar um raio e ele vai ser fulminado. Nada disso. Se você disser assim, eu não vou servir a Deus, ou eu não quero mais servir a Deus, ou eu não reconheço esse Deus, sabe o que vai acontecer do ponto de vista prático com você agora? Nada. Não. Mas o texto diz que um dia você vai se encontrar com Ele. E lá haverá um julgamento. Você terá a oportunidade de entender a consequência de rejeitar a Deus. Além da terrível sensação de falta de sentido para a vida, haverá, pior do que isso, o eterno sofrimento. Micael disse aqui que às vezes a gente pensa que a vida do crente é uma vida perfeita, e a gente descobre que não é, e de fato não é. Aqui hoje, nós temos pessoas que estão doentes ou estiveram recentemente. Nós temos pessoas aqui hoje que saíram de casa e deixaram um grande problema por resolver. Existem pessoas aqui que não têm um centavo na sua conta bancária. Existem pessoas aqui com problemas diversos. Mas o sentido da vida está em, por meio de Cristo, a gente ter paz no coração, mesmo passando por estes momentos. Você pode crer nisso? Que é possível ter paz no coração, mesmo passando momentos difíceis? Quantas pessoas nós já vimos? Eu estava olhando hoje para o irmão Gladson vindo aqui de sapato. Não é porque eu estou olhando para o sapato do irmão Gladson não, viu? Ou que tem que vir de sapato. Mas é porque ele ficou meses e meses sem poder colocar um sapato no pé, por causa de um acidente que ele sofreu. E a gente chega lá na casa dele, ele está tão impaciente que ele quer ir trabalhar, ele quer movimentar e não pode. Mas eu nunca cheguei lá para ouvi-lo praguejar contra Deus. Pelo contrário, ele chega e diz assim, pastor, Deus está me abençoando, viu? Deus está me sustentando, Deus está providenciando aquilo que eu preciso. Então, aparentemente, tudo errado. Tudo dando errado, mas com Cristo no coração, a gente sente paz. A gente sente confiança. E eu quero que você nessa noite medite nisso. E se você está buscando sentido para a sua vida, Cristo é esse sentido. Deus, por meio de Cristo, quer trazer sentido para você. Se nessa noite tem alguém que já tendo ouvido outras mensagens, ouvido a mensagem do Evangelho por meio diverso, por pessoas diversas, mas se sentiu tocado nessa noite e quer entregar a sua vida a Cristo, é uma oportunidade. É entregar a sua vida a Jesus. Receber a Cristo como Senhor e Salvador. Esta é uma oportunidade que você não deve deixar passar, porque nós não sabemos se teremos outra. Quando nós oferecemos a Cristo, oferecemos salvação. Grupo de louvor, pode se preparando aí para louvar a Deus. Quando nós oferecemos a Cristo, oferecemos salvação, nós estamos falando não só de alegria na eternidade, mas também de paz na alma para os dias de hoje.
Se não há alguém que queira se decidir, nós vamos continuar orando por você.